se voltar muito para dentro do ser humano, né? Falando sobre o que se passa dentro da gente, né? João Cabral de Melo Neto, que a gente falou na aula passada, na live anterior, né? Que também a questão da forma está muito posta para ele, né? Lígia Fagundes Telles, com as meninas, antes do Baile Verde, aqui a Clarice, o Perto do Coração Selvagem, a Paixão, Segundo GH, a Hora da Estrela. Estou citando alguns, né? A gente tem, esses autores têm outras obras, né? O Mário Quintana, Rua dos Cataventos, o Eu Passarinho, né? O Ariano Suassuna, em que a gente vai ter uma coisa regional, né? Com o Alto da Compadecida, o Romance da Pedra do Reino. Então a gente tem elementos regionais, sim, que continuam, lembram? A gente tinha no Romance de 30 essa coisa regional, mas que não era circunscrita ao lugar especificamente, né? Tratava regionalmente de questões maiores, de questões que transcendem esse espaço regional, né? Então isso vai ser acentuado, principalmente na obra desse cara que a gente discute hoje. Tá? Aqui, diversidade de temas que a gente tem, imensa. A gente tem muitos temas diferentes. Tá? A gente tem elementos regionalistas, sociais, urbanos, quer dizer, eu tenho tanto o regional, tanto o sertão, né, quanto a cidade. Né? Tá tudo ali, tudo convive. Né? Não estou dizendo que convive na mesma obra, até pode ser, né? Mas eu tenho obras sobre esses espaços aparecendo ainda. Né? A interioridade, como eu falei, a memória, a ideia da memória, de como a gente elabora a narrativa da memória. Se você pensar na maneira como a gente lembra das coisas, a gente cria uma narrativa na cabeça da gente. Né? Às vezes a gente até não se lembra direito e acaba enchendo essa narrativa de coisas, né, que talvez não tivessem lá, e a gente chega uma hora que não tem mais certeza. Não tem muita certeza do que se passa na mente da gente, né? Vivências interiores, tá? Investigação psicológica, psicologicamente o que está acontecendo, tá? Outro ramo que vai aparecer muitíssimo, a transcendência. Tá? Eu estou usando o termo transcendência aqui para não falar nem na questão de divindade mais. Né? A questão da divindade ela vai ser abordada sim, mas é mais um resquício, sabe? Mas o que há além de nós? Né? A existência. Por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é a função de eu estar aqui nesse mundo? Né? Enquanto sujeito. Né? O que me faz um ser humano? O que é essencial no ser humano? Né? Dentro desse último ramo aqui, a gente tem a ideia do fluxo de consciência. Tá? O fluxo de consciência é ou monólogo interior, né? Autores vão falar disso como, dessas duas coisas como um pouco diferentes. A gente pode assumir aqui que elas são quase que equivalentes, assim, né? O que acontece? A gente tem personagens, a gente tem livros em que os personagens ou os narradores, eles vão mostrar para nós um movimento do pensamento. A gente vê o pensamento acontecendo e do jeito que ele acontece, né? Uma das razões pelas quais é tão difícil a gente organizar um texto é porque as ideias vêm todas, parece que ao mesmo tempo. Na cabeça da gente, tudo acontece ao mesmo tempo. Né? A gente está aqui, eu estou dando aula para vocês, daqui a pouco eu vou começar a pensar na janta, e daí, não sei, isso, né? E daqui a pouco meu filho vai chegar, eu começo a pensar que minhas cachorras vão latir, e o meu marido está saindo, né? Tudo isso acontece ao mesmo tempo na cabeça da gente. Quando a gente transforma essa concomitância e essa afluência, essas digressões do pensamento em prosa, isso vira o que a gente chama de fluxo de consciência. Tá? A prosa, ela presentifica o pensamento. Né? O pensamento acontece aqui. No momento que eu botei ele no papel, seja escrevendo à mão, numa máquina de escrever, ou num computador, e aí já não é o papel, né? Eu estou fazendo ele presente, estou fazendo ele muito mais tangível. O que a gente lê é algo que esteve na cabeça de alguém em algum momento. Tá?
E ele não é linear. Quando eu quero dizer que essas coisas acontecem todas ao mesmo tempo, e uma acaba levando a outra, né, a gente faz conexões que às vezes parecem que não são muito lógicas para quem não está dentro da cabeça da gente, né? Isso é uma ideia de não linearidade, não é uma coisa depois da outra, né? Ele é dessa forma não linear que ele vira um enunciado linguístico, né? Que ele é verificado efetivamente, né? Ele assume as características de língua no papel, né? Que mais? Eu falei sobre a gente vai falar mais sobre fluxos de consciência, agora é só uma pinceladinha, tá? Sobre a constituição psicológica das personagens. Ela é bastante profunda, tá? As personagens são o que a gente chama de personagem esférica, tá? Vocês conhecem esse conceito de personagem esférica e personagem plana? Já ouviram falar nisso? Sim, não, talvez? Opa, alguém respondeu. Não, não, não. Então vamos falar sobre isso. Eu trouxe algum conteúdo sobre isso para a gente entender, tá? Isso é interessante para a gente entender a prosa de maneira geral, entender o romance, tá? Como é que ele se estabelece, como é que essas personagens são constituídas, né? A gente, antes do romance, a gente tinha outras formas de prosa, né? O romance é uma construção, se a gente vai olhar para a história da literatura, muito recente, né? Uma coisa que vai surgir no século XVII, que se consolida no século XIX, né? E se torna a principal forma da literatura no século XX, né? 19 para o 20, né? E isso, antes disso, a gente tinha muito a literatura com aquela função didática, né? Literatura que tem função didática, ela tem personagem tipo. Personagem tipo, ele é um estereótipo, né? A gente ainda tem isso em alguns níveis, em alguns gêneros, tá? Mas não é a regra, tá? Vamos falar sobre isso. Isso é uma ideia que vem da teoria literária inglesa, tá? O cara que vai falar sobre isso é o Forster, né? E.M. Forster. Né? Isso aqui que eu trago para vocês é um texto do Rosenfeld, tá? Tem a referência no final, tá? Aqui. A teoria literária inglesa divide os personagens segundo a complexidade que apresentam em flat characters, personagens planos, e round characters, personagens redondas, esféricas. Tá? Personagens planas são personagens pouco complexas, de pouco ou nenhuma personalidade e poucos atributos. Tá? Aqui são pessoas que o Rosenfeld está citando. A minha citação é do Rosenfeld, tá? Ele cita aqui. Apresentam-se no lugar de uma única ideia, desde logo revelada, personificando-a. Um bom exemplo da personagem plana seria a figura de uma coruja como personagem de uma narrativa, trajando óculos e barrete, simbolizando a sabedoria. Então, ela é um símbolo da sabedoria. Ela não precisa fazer nada, ela só precisa estar ali. E pronto. Peraí. Ou a presença do deus grego Ares, trajando armadura completa, personificando o conceito de guerra em uma epopeia. Né? Isso é um personagem tipo. Né? Ou ainda, que mais modernamente, o dono do armazém, o tipo tradicionalmente caracterizado na cidade do Rio de Janeiro como um português de grossos bigodes, trajando uma camisa do clube de futebol Vasco da Gama e portando um lápis atrás da orelha. E fazendo esse sotaque, de repente, que é um sotaque estereotipado também, porque eu não sou portuguesa. Eu estou aqui fazendo de conta, estou aqui, né, na verdade, fazendo uma paródia do que é o sotaque, né? Percebe-se, inclusive, pelos poucos exemplos citados, que personagens planas geralmente são definidas em poucas palavras. Eu não vou entrar na personalidade dela. Ela não tem complexidade além daquilo, e por isso ela é plana.
tá? Tudo que eu vejo é um plano só, né? O que é uma coisa esférica? Uma coisa esférica é algo que eu preciso virar, né? Eu preciso olhar de muitos lados para ver ela por inteiro. E eu não consigo ver ela por inteiro de uma vez só, né? O plano eu consigo, né? Uma coisa plana, eu olho para ela, estou vendo um plano, é um plano só, né? Uma coisa redonda, uma coisa, né, esférica, eu preciso, opa, mas e o outro lado? Como é que é? Mas a hora que eu estou olhando esse lado, o outro eu já deixei de ver, né? Então eu vou ter uma ideia de maior complexidade. Essa é a metáfora do plano e do esférico, né? Aqui a gente tem uma definição do esférico. As esféricas, em oposição às planas, são seres fictícios de alta complexidade. São dotadas de uma identidade própria, apresentando uma diversidade considerável de características, tão variadas e distintas que dificultam sua associação a uma única ideia específica, ainda que possam pertencer a um tipo social, apresentar qualidades e valores predominantes ou até mesmo características exageradas. Apresentam várias qualidades ou tendências, surpreendendo convincentemente o leitor. Elas convencem como complexas, tá? Elas são dinâmicas, são multifacetadas, constituindo imagens totais e, ao mesmo tempo, muito particulares do ser humano. Elas representam indivíduos, seres únicos, possuidores de uma personalidade elaborada, o que as tornam tanto quanto imprevisíveis. Essas personagens apresentam comportamento muitas vezes inesperados. Então, vamos pensar na Conceição, lá do 15. Ela não é uma personagem plana, ela é uma personagem esférica. Ela é uma mulher que nasceu nasceu no interior, vai para cidade grande, aprende uma série de coisas novas e volta com um novo olhar para aquele lugar. Só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. Desculpa, gente, meu filho chegando em casa, daí a cachorra faz barulho. E tá chovendo hoje, eu tenho que ficar para dentro. Então, vamos prestar atenção, ela não é uma personagem simplória. Ela tem muitas facetas, né? Ou os próprios personagens do Vidas Secas, por mais simples, por mais comum que o Fabiano seja, ele é mais complexo. Ele não é um cara plano. Né? Ele é um homem que sabe da sua condição, que entende as suas limitações. Isso não é coisa de gente simplória. Tá? Nesse sentido, ele é complexo. Tá? E as personagens vão ficando cada vez mais complexas daqui para frente. Tá? O máximo de complexidade que a gente pode pensar, eu acho que é o Raskolnikov, né? Que é o personagem do Crime e Castigo, do Dostoiévski, que a gente viu tão citado pelo Bradbury. Né? É uma personagem muito complexa. Para quem já leu o Crime e Castigo, faz muito sentido isso. Né? Ou a Emma Bovary, no Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Né? É muito, muito complexo você pensar numa mulher no século XIX que tem todas aquelas inquietações. Né? Não dá para pensar nela como uma pessoa simplória. Ela não é. Tá certo? Deu para entender o conceito de esférico plano? Estou assumindo que sim, pessoal. Tá? Então, essas vão ser as características gerais dessa terceira geração. Tá? E aí eu estou trazendo um escritor para a gente olhar para a obra dele pensando nessas características todas, tá? Que é o Guimarães Rosa. Tá? Por quê? Porque ele é provavelmente o escritor mais importante da literatura brasileira junto com Machado de Assis. Tá? Ele é muito,